Bom dia a todos, muita luz sobre nossas mentes, para que nós tenhamos discernimento, muita luz sobre nossos corações, para que nós aprendamos para todo sempre o amor ao próximo, a lição mais vibrante que Jesus veio nos ensinar e que também ele, na qualidade de mais líquido representante do amor divino, o amor de Deus, nos ensinou tudo isso, recomendando que esse amor é o que vai nos alimentar a alma sempre. E nosso estudo de hoje, meus irmãos, é um assunto curioso, interessante, cientificamente examinado e publicado, e é a localização da alma dentro do nosso corpo, claro, com as revelações dos amigos espirituais. A nossa fonte de estudos, de pesquisa, foram, primeiro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, de Allan Kardec, Evolução em Dois Mundos e Missionários da Luz, ambos de André Luiz, e também Doutrina e Aplicação de Emmanuel. Nesse livro, Doutrina e Aplicação, Emmanuel nos reitera que a doutrina espírita se baseia sobre 3 pilares: a ciência, a filosofia e o evangelho. A ciência indaga, a filosofia conclui e o evangelho ilumina. A ciência muda porque indaga, investiga e evolui, traz resultados de novas pesquisas. Então, tem que fazer suas atualizações. A filosofia também muda, pois pela própria lei do progresso, a vida vai mudando sem cessar. Mudam os pontos de vista e assim mudam as perquisições humanas, mudam nossas indagações filosóficas. Portanto, a filosofia também muda. O Evangelho, entretanto, não muda jamais. É o roteiro imperecível de luz. Já nasceu atualizado para todo sempre. Não mudará jamais. A humanidade, fadada a evoluir, ao ter chegado em um determinado ponto, foi julgada apta a receber a doutrina espírita. Quer dizer, já tínhamos conhecimentos, então, da filosofia, da ciência, e estávamos bem familiarizados com os ensinamentos do Evangelho. E Jesus, quando se preparava para partir de volta ao plano espiritual, diante da tristeza de seus apóstolos, já nos havia prometido um consolador, como nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, que Jesus disse: o Consolador que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho ensinado. Ele se referia ao Espiritismo, mas a palavra Espiritismo é um neologismo que Allan Kardec criou quando do árduo trabalho de preparar o Livro dos Espíritos para ser publicado. E essa publicação aconteceu no dia 18 de abril de 1857. Naquela época, nós não tínhamos ainda os pré-requisitos para entender tudo que o Consolador, ou a doutrina espírita, nos viria oportunamente ensinar. Já no capítulo 15, no versículo também 26, do mesmo Evangelho de João, Jesus nos diz: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei por parte de meu Pai, o Espírito de verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
mas tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Como nós sabemos, a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A reencarnação é lei da natureza e é estudada no Pentateuco kardeciano em geral, com destaque para o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho novo, inventado, é um evangelho que interpreta os 4 evangelhos à luz do Espiritismo. E também a reencarnação é tratada no livro A Gênese, muito interessante, de Allan Kardec. E, além disso, muitas obras complementares também explicam a reencarnação, principalmente as obras de André Luiz. A reencarnação é sempre precedida de um planejamento. Isto é muito explicado, de forma geral, pelas obras espíritas, mas por André Luiz em especial. E no capítulo 13 de Os Missionários da Luz, nós vamos aprender bastante sobre a reencarnação. Quando o próprio reencarnando não tem como fazer suas programações para vivenciá-las na vida material que o aguarda, ele procura espíritos que trabalham nesse mistério e que concorrem para que esse planejamento atenda às necessidades evolutivas do reencarnando. Nós reencarnamos para evoluir, então temos que estudar circunstâncias que sejam propícias à nossa evolução. Não é um mar de rosas, são provas difíceis, mas fazem parte. No livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, no capítulo 19, o autor espiritual aborda o assunto de maneira científica. Ninguém está encarnado por acaso no planeta Terra. Ninguém nasceu por acaso neste país. Ninguém nasceu por acaso nesta cidade, nesta família que nos acolheu. Ninguém nasceu com facilidades invejáveis, nem com dificuldades, e assim por diante. Não há acaso, nem há coincidências. O que há é a inteligência suprema, que tudo sabe e determina. A título de ilustração, consideremos o capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz, de André Luiz, que trata de um triângulo amoroso formado por Raquel, Adelino e Sigismundo. Numa vida anterior, bem distante, Raquel, que era casada com Adelino, mantinha sua família em paz, em ordem. Sigismundo se apaixonou perdidamente por ela, seduziu-a e ainda cometeu o desatino de matar Adelino numa competição armada para ficar com sua esposa. Muito tempo depois, já os 3 personagens, depois de muito sofrer com os sérios erros cometidos, encontraram-se no mundo espiritual, graças a influentes e evoluídos amigos espirituais de outros tempos. Então, sob a intervenção e a persuasão desses espíritos benfazejos, os 3, Raquel, Adelino e Sigismundo, aceitam a sugestão de uma reencarnação retificadora, principalmente para Sigismundo. E eis que uma programação de vida para uma nova reencarnação é cuidadosamente elaborada, na qual Adelino e Raquel vão se casar novamente e agora vão, então, receber Sigismundo como filho. O livro todo é muitíssimo interessante. André Luiz se vale de fatos verídicos e neles insere revelações científicas amparadas pela doutrina espírita. E a doutrina espírita tem um compromisso com a ciência.
Se a ciência mudar qualquer coisa que seja equivocada até então, até aquela data, o Espiritismo também adotará a mudança descoberta pela ciência. Mas retomando o tema de hoje, conforme nos ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nós usamos a palavra alma para designar o espírito quando encarnado. E usamos a palavra espírito para designar o próprio espírito desencarnado. A união do espírito com o corpo, no qual ele vai reencarnar, começa no ato da concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento do bebê. Para que o espírito se aproxime do corpo que estiver em vias de ser concebido, há uma série de situações mentais e um grande processo magnético que se verifica para concluir este sagrado fenômeno. Desde o instante da concepção, o espírito designado por forças peculiares para o processo de reencarnar em certo corpo se liga a ele por um laço fluídico chamado perispírito. Essa ligação é um procedimento de ordem divina, ditado por leis da física, que também é lei divina. Podemos dizer que todas as disciplinas científicas que estudamos, física, química, matemática, biologia e muitas outras, são leis de Deus que nós dividimos em departamentos a fim de estudarmos uma atmosfera mais alcançável para nós. E o que é perispírito? Para maior clareza, tomemos uma explicação sobre o perispírito. Vamos chamar essa explicação de explicação caseira, mas ela é muito didática. Quero que todos entendam que essa ilustração é minha, eu estou assumindo a responsabilidade. É uma explicação caseira, não é encontrada em livro algum, precisa ficar bem claro que a autora dessa explicação sou eu, e eu que estou explicando do meu jeito, sou eu que estou explicando do meu jeito. Então, examinemos as partes de um ovo. Ao quebrá-lo, vemos a casca propriamente dita. Dentro da casca, nós vamos encontrar uma película bem fininha, bem tênue. E essa película, quando ela adere no lado da casca, ela é material. Mesmo sendo bem fininha, quando ela vira o lado para a gema e a clara, que nós vamos considerar como se fossem o espírito, esse lado é espiritual. Esse lado está em contato com a clara e com o ovo, que são o espírito aqui, entre aspas. Esse lado é espiritual. Então, não podemos esquecer de que nós estamos tomando esses exemplos só para facilitar o entendimento da película, que seria o perispírito. Não é material, ele é espiritual. E tem que ser espiritual para manter a proteção ao espírito, que é espiritual, como o próprio nome diz. Aqui, única e exclusivamente para fins didáticos, é que o espírito foi representado pela gema e pela clara. Esta é apenas uma ilustração em que nós usamos imagens de coisas conhecidas, a fim de que entendamos melhor o que é o perispírito. Então, guardemos em mente, falar de ovo, de gema, de clara, não tem nada a ver com o perispírito nem com o espiritismo. Isso foi apenas a ilustração, a fim de que entendamos que a película do perispírito, embora seja muito tênue, tem um lado que é material e um lado que é espiritual. O lado material é aquele que fica grudado na casca, e o lado espiritual é aquele que fica virado para o espírito, que aqui está representado pela gema e pela clara.
A questão 132 de O Livro dos Espíritos indaga qual é o objetivo da reencarnação de espíritos. E a doutrina nos revela que em cada mundo o espírito, na rapidez de um raio, toma um instrumento da matéria essencial daquele mundo em que ele vai reencarnar. O espírito precisa que seu perispírito seja matéria essencial do mundo em que ele vai reencarnar. E por que ele precisa encarnar, afinal, né? A resposta da questão 132 é que o espírito reencarna para cumprir ordens de Deus no mundo material, executando tarefas de cunho absolutamente evolutivo. Desta forma, concorrendo para a obra geral determinada por Deus, o espírito se adianta, evolui, e muito se adianta também com a sua experiência reencarnatória. Isso nós sabemos, nós mudamos. Assim se dá a ligação do espírito com esse corpo novo em formação. Essa ligação vai se apertando gradativamente até ao instante em que a criança veja a luz, ou seja, até o momento em que o neném nasça. O espírito só vai ficar definitivamente dentro do corpo quando já estiver encarnado. E o que significa isso? Significa que ele só estará encarnado quando no instante que o bebê nascer. E aí que nós podemos nos referir à alma do bebê. Em vez de falar o espírito do bebê, é a alma do bebê. A doutrina espírita nos esclarece que a alma não se encontra presa no corpo, como se fosse um pássaro dentro de uma gaiola. A alma se irradia como uma lâmpada irradia sua luz. E se irradia também como o som de um alto-falante. O espírito, mesmo dentro do adulto, ele está inteirinho. E o mesmo acontece quando ele está dentro do bebê, ele está inteirinho. Só que o bebê vai depender de seus órgãos se desenvolverem para que a alma possa usá-los, os órgãos, a alma possa se manifestar pelos órgãos. Como, por exemplo, o bebê começa a falar, começa a engatinhar para andar e vai aprendendo todas as coisinhas do dia a dia, vai preparando seus órgãos que estão em desenvolvimento. Nós vamos ver que a alma tem dois invólucros. O primeiro é formado de matéria que o espírito tira do próprio ambiente e naquela rapidez de um raio, como Kardec nos explica. O perispírito é o invólucro da alma, prendendo-a no corpo físico do indivíduo, molécula a molécula. E o outro invólucro da alma é o corpo, que é material, é pesado e é até grosseiro. No corpo humano, a alma não tem lugar fixo, determinado, circunscrito, para ela ficar só ali, não tem. Não há no corpo um local determinadamente fixo em que a alma se localize. Onde será que se localiza a alma de indivíduos que são verdadeiros gênios? Tanto a alma de gênios como a alma daquelas pessoas que usam bastante o pensamento, essas almas se localizam mais particularmente na cabeça. Mas a alma não fica ali na cabeça só porque o indivíduo pensa muito, ou porque é um grande matemático, ou porque é um gênio, como houve tantos já neste planeta, e ainda há. Ela não fica presa ali na cabeça, ela se irradia também ali na cabeça. E a doutrina espírita nos revela ainda que nas pessoas bondosas, generosas, humanitárias, podemos considerar que a alma
desses indivíduos se situe no coração. Mas lembremos-nos, a alma não fica presa em determinado local dentro do corpo. A alma se irradia como a luz de uma lâmpada e como o som de um alto-falante. O fato que prevalece é o ensinamento de que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. A união da alma ao corpo é definitiva no sentido de que outro espírito não lhe poderá tomar o lugar. Entretanto, os laços que no início prendem o espírito ao corpo são muito frágeis, fáceis de romper. Por isso, podem ser rompidos caso o espírito recue ante a prova escolhida. E há essa possibilidade. Nesse caso, a criança não vinga. Pode acontecer também de o corpinho do feto morrer por outros motivos. E aí, então, o espírito pode escolher outro corpo. Na maioria das vezes, as imperfeições da matéria é que são a causa dessas mortes prematuras. Ainda pode ocorrer de o corpo do bebê vir a óbito poucos dias após o nascimento. Aí então o espírito nessa experiência ainda não tem consciência suficientemente clara da sua existência. Ele está com o que protegido, digamos assim, por uma certa desorientação, uma confusão, e ocorre que a importância dessa morte é quase nula. Frequentemente, a finalidade dessa morte é ser prova para os pais. Há casos em que o espírito fica sabendo com antecedência que o corpo no qual ele iria encarnar não tem chance de sobreviver. Mas se o escolheu por esse motivo, demonstra que está recuando ante a prova. É uma situação embaraçosa, mas cada caso é um caso. E o Pai está sempre nos amparando por meio de seus auxiliares divinos. Acontece às vezes de a reencarnação se frustrar por um motivo qualquer. Aí então o espírito nem sempre consegue logo um corpo disponível. O mais sério é que ele vai sempre necessitar de um corpo que lhe ofereça condições indicadas, condições apropriadas para a sua programação de vida material. Esse corpo ideal, entre aspas, é aquele que concorre para o sucesso dos seus planos evolutivos. O espírito se vale do corpo para evoluir. O corpo é instrumento do espírito. O espírito necessita de tempo para escolher de novo um corpo apto a servir-lhe em sua evolução moral e espiritual. Mas se sua reencarnação imediata tiver sido determinada antes, então, espíritos de luz lhe indicarão um outro corpo. O espírito, uma vez tendo se unido ao corpo da criancinha, pode até algumas vezes lamentar sua escolha. Entretanto, ele não vai mais se lembrar de que a escolha foi sua. Não terá como se lamentar de uma escolha que ele não fez, no seu entender. Mas pode achar a carga muito pesada. Pode até considerar a prova acima de suas forças. Pode também tentar uma solução, mas fica desalentado e é socorrido sempre por amigos espirituais. Mais uma vez, nós vamos lembrar que cada caso tem suas peculiaridades e terá a solução apropriada com as bênçãos de Deus. Deus cuida de cada um de seus filhos. No intervalo entre a concepção e o nascimento, que costuma ser de 9 meses, alguns espíritos podem até gozar de algumas de suas faculdades.
porque ainda não se encontram propriamente encarnados, eles estão apenas ligados ao corpo que vai lhes servir de instrumento do Espírito. A lei divina faz com que a partir da concepção uma perturbação comece a envolver o espírito. Ele então sente que chegou o momento de assumir uma nova existência. O normal é que essa perturbação vá crescendo até o nascimento do bebê. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um indivíduo encarnado quando desperta de um profundo sono. À medida que o momento do nascimento se aproxima, as ideias do espírito vão se apagando. Mas quando ele estiver de volta ao mundo espiritual, suas lembranças lhe voltarão à memória pouco a pouco. Logo depois do nascimento, o espírito ainda não tem como recobrar imediatamente suas faculdades. Ele tem que aguardar até que os órgãos do bebê se desenvolvam para que ele possa expressar suas faculdades. Ele se encontra numa nova existência, então vai aprendendo a usar os órgãos à medida em que eles vão se incrementando. A vida intrauterina é como a vida de uma planta, vegeta apenas. O ser humano tem a vida vegetal e a vida animal, porém, somente ao nascer é que ele adquire a vida espiritual com a qual se complementa. Então, meus irmãos, vamos lembrar que o nosso trabalho aqui na Terra, nós temos que ter o próximo por perto. É preciso ter alguém com quem nós convivamos. O convívio é um grande instrumento de evolução. Mas temos que ficar atentos a nós mesmos, porque o grande trabalho que realizamos é para dentro. É o trabalho da humildade, do silêncio. A gente não precisa prevalecer, não precisa prevalecer. É o trabalho da boa vontade com a vida, entendendo as dificuldades não como castigo de Deus. Deus não castiga. Deus nos dá exercícios difíceis às vezes, mas para que treinemos essas virtudes que buscamos, a fim de que evoluamos espiritualmente. Então, trabalhar para o lado de dentro é muito importante. É muito importante nós sermos afáveis no convívio. É muito importante nós cultivarmos bons pensamentos. É muito importante a maledicência chegar aqui e ponto final. Nós não alimentemos a maledicência. E Jesus fala no capítulo 12 de João, no versículo 47, que ele veio ao mundo para salvá-lo, não para julgá-lo. Se Jesus, que é Jesus, não julga, quem somos nós então para julgar? Então trabalhemos seriamente para o lado de dentro, procuremos desenvolver o amor ao próximo, entendendo a dor alheia, entendendo o sofrimento alheio. Procuremos ser compassivos, mansos. E Jesus ainda faz um convite maravilhoso quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Como vai ser maravilhoso para nós o dia que nós conseguimos ser brandos e humildes de coração. Como vai ser maravilhoso o planeta Terra quando todos nós formos brandos e humildes de coração. Vamos trabalhar para dentro sem nos esquecermos dos que estão de lado de fora, e nós somos reciprocamente instrumentos de evolução uns dos outros, no convívio entre pais e filhos, entre patrões e empregados, entre alunos e professores, convívio entre amigos. Tudo isso são situações muito favoráveis para a nossa evolução espiritual. Basta que estejamos atentos a isto e sempre agradecendo a Deus por essa luz em nosso entendimento. Que todos nós consigamos e que Jesus abençoe o planeta Terra inteirinho e todas as populações da Terra
neste momento que atravessamos esse túnel escuro da pandemia, que nos traz ensinamentos também. E quem quiser saber mais detalhes sobre isso, veja a questão 783 do Livro dos Espíritos. Nós ali vamos ver que de tempos em tempos, Deus manda uma situação assim difícil que nos faz pensar em que temos que mudar. Que Deus nos abençoe e um bom dia para todos.